Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil. A dupla Grenal é o prato principal dos donos da bola desta quarta-feira. Vamos à Central Band de Esporte com o João Batista Filho. JB, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Meneghetti. Eu começo atualizando o treinamento desta manhã no estádio Beira-Rio. Aliás, teria treino à tarde. O Inter transferiu a atividade em 2 turnos para amanhã. Então, os jogadores agora à tarde estão liberados. Vitinho ficou na fisioterapia, mas é aguardado para o jogo contra a Ponte Preta. E Ceará confirmou uma lesão grau 1, está fora por cerca de 15 dias. William, com isto, deve retornar à lateral direita no Colorado. No Grêmio também tem uma informação interessante, porque ontem os caras a boleirada estava soltando foguetes no CT Luiz Carvalho. Por quê? Renato comunicou que eles terão um final de semana de folga, sábado e domingo, para se divertir. O Renato é mestre nisso. É, muito bom. E ele também terá um final de semana de folga. Olha só, merece. Na próxima semana, o Internacional começa a briga direta com o Vitória para escapar do rebaixamento. O clube já escapou da queda 4 vezes. A primeira foi em 1990, quando goleou o Corinthians na última rodada. Nas outras vezes, o torcedor colorado também sofreu até o finalzinho da competição. Em 1999, os maus resultados fizeram o Inter contratar Emerson Leão. Leão assumiu o time no mês de outubro, quando a equipe estava ameaçada de rebaixamento. Eu senti logo no primeiro momento um grupo preocupado, um grupo tenso e acuado, né? Nem poderia ser diferente. Um time que perdeu 4 jogos dentro da sua casa tem que se sentir acuado. Tem que se sentir, antes de acuado, tem que se sentir decepcionado. Otimismo e preocupações não faltaram na trajetória do Inter de Emerson Leão, principalmente na última rodada contra o Palmeiras. Mas esta parte da história a gente conta mais tarde. A estreia de Leão aconteceu contra o São Paulo no Morumbi. Dentro de campo, o Inter empatou o jogo em 2-2. No tribunal, vitória por 1-0, porque o time paulista colocou em campo de forma irregular o jogador Sandro Hiroshi. Contra o São Paulo, Leão começou uma certa disputa, o início de uma certa rivalidade com o então capitão do time, o tetracampeão do mundo, Dunga. Dunga não jogou esta partida contra o São Paulo, não ficando nem mesmo no banco de reservas. Eu acho que o Dunga não só é um ídolo do Sul, como é um ídolo nacional e internacional, grande passagem na seleção brasileira, no Japão, e ele estava sobrecarregado. Eu entendi que o melhor para o início deste jogo é ele não comparecer. E por muito mais respeito, eu não gosto de ter um atleta de 36 anos, com tudo aquilo que ele foi, e por respeito a ele, ficar na reserva. Olha que isso nós fizemos para esse jogo. Agora, quando nós tivermos a intenção de escalado, ele poderá ser escalado, mesmo porque assim o desejar. E foi justamente no principal jogo do ano que Emerson Leão escalou Dunga para salvar o time do rebaixamento. O adversário era o Palmeiras de Filipão. O Inter enfrentou o time paulista com a obrigação de vencer o jogo. Caso contrário, cairia para a segunda divisão. E quase no final da partida, lá estava ele, o desafeto de Emerson Leão, Dunga, para fazer o gol da vitória. Depositando as esperanças, tem um jogador do Palmeiras dentro do gol. Quando o jogo se encaminhava para o final, apagão no Beira-Rio. A marca dos 46. Leão ficou indignado com a queda de alguns refletores. E quando a luz voltou, Pena perdeu uma chance incrível de empatar o jogo. Bateu pra fora, perde Pena, o gol do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse empatado a partida, o Inter teria caído. Alívio mesmo somente quando Márcio Rezende de Freitas apitou o final da partida. Inter safa-se no rebaixamento, ganhando por 1-0 o gol de Dunga. 3 anos depois, em 2002, essa derrota para o Coritiba deixou o Inter correndo riscos de cair. O resultado fez a direção demitir o técnico Celso Rotti. E a SWAT Colorada Parte 1 foi chamada para tirar o Inter do fundo do poço. O presidente Fernando Carvalho escalou Ibsen Pinheiro para comandar o departamento de futebol e Cláudio Duarte para treinar o time.
Hoje em dia tu tem que mostrar para eles a necessidade de comportamento, de conduta, de atividade correta, de respeito ao colega, de unidade, um ajudando o outro em qualquer atividade. E eles têm que saber principalmente que em não conseguindo os resultados, vai sobrar para todo mundo. E quase sobrou para todo mundo mesmo. Faltando 4 rodadas para o final da competição, o Inter somou apenas 4 pontos. A estreia de Claudião aconteceu contra o São Caetano fora de casa e o Inter arrancou um empate dos paulistas. No segundo jogo contra o Juventude em Caxias, a decepção. Derrota por 3-2 e o Inter entrava de vez na zona de rebaixamento. Vamos lotar o Beira-Rio, agora é a hora de todos os colorados ajudarem. Nós, dentro do campo, não conseguimos resolver o problema, agora vamos resolver na arquibancada. O discurso pode parecer mera coincidência. O certo é que o Inter, em 2002, também apelava para o torcedor, que fez a sua parte contra o Cruzeiro e lotou o estádio Beira-Rio. Se a torcida ajudou, o time não. Derrota dentro de casa. O clube mergulhado na crise e com jogadores com falta de informação, achando que o Inter já tinha caído. A gente fica triste, né, de fazer uma parte negativa aí, fazer uma história pela parte negativa do clube. Librelato não sabia, mas o Inter ainda tinha chance de escapar vencendo o Paysandu em Belém. O Inter começou o jogo com a obrigação de vitória e ainda teria de torcer por um resultado paralelo entre 3 possíveis. O Inter venceu, a rodada foi favorável e o time escapou do rebaixamento. O clube é um clube muito grande, essa equipe atravessou maus momentos na competição, mas nós jogadores acreditávamos, confiávamos que nós ia conseguir a vitória frente, né, uma boa equipe que tem o Paysandu, frente a essa torcida maravilhosa. Conseguimos superar a equipe Paysandu e conseguimos a manutenção na primeira divisão, que é muito importante para o clube do Inter e para nós jogadores profissionalmente. Em 2013, foi a última vez que o Inter esteve ameaçado de rebaixamento. A chance era mínima, mas existia. O Inter de Kleber jogava pelo empate em Caxias do Sul contra a Ponte Preta na última rodada. E foi o que aconteceu, 0-0 e a manutenção na Série A. Agora em 2016, faltando apenas 4 rodadas para o final, o pesadelo voltou. O Inter está na briga direta contra o Vitória para escapar do rebaixamento. Aliás, na briga direta, o Inter se deu mal, perdeu os 2 jogos para os baianos. Só resta então secar o Vitória, porque o time de Celso Rotti não depende mais apenas de si para se livrar da segundona. Muito bom esse apanhado aí do Paulo Pires, de registro histórico aí de outros momentos do Internacional. 90 foi uma situação grave, o Inter conseguiu até uma surpresa, que foi golear o Corinthians no último jogo, 3-0. O jogo do Inter de Limeira lá que choveu. 3-0, situação muito complicada. Aliás, contam... Choveu naquele jogo? Não, teve assim, o Inter jogou com o Inter, eu estava lá, o Inter teve o jogo Manuel da chuva. Serapião Filho? Não, é que foi o segundo jogo. Que o cara do Inter fez aqui uma ponte embaixo? Calma, só um pouquinho. O Inter estava perdendo para a Inter de Limeira e aí caiu o mundo. Para te ver como o Inter tem sorte. E aí inundou o estádio da Inter de Limeira e o jogo foi adiado. Para segunda-feira. E aí teve novamente um outro jogo. E aí aconteceram coisas incríveis. Conta a história, né? Que coisa, não sei. Lembra do Daniel Franco? Não, conta a história não, eu narrei o jogo, ninguém me contou, eu vi. Um peixinho. Ele deu uma ponte embaixo aqui, ó, e o árbitro fez assim, segue. Coisas incríveis aconteceram. Aquele cara é juiz de direito na Bahia, depois ele largou e agora ele comanda a arbitragem na CBF. Espero que como juiz de direito não tenha julgado como tomava decisões dentro de campo, então. Na semana anterior ele ficou em Porto Alegre, depois do jogo, ele apitou um jogo aqui e ficou por aqui e tal. 99 também foi uma situação muito dramática. 2002... Para mim, a mais dramática de todas, até então, até 2002. Depois, eu acho que 2013 não foi, o Internacional não caiu, mas teve ali uma chance. Tinha que perder para a Ponte Preta, dar uma combinação de resultados. Era muito difícil, mas teve levemente ameaçado. Mas eu acho que de todas, a mais difícil de ser revertida é esta. É esta de agora. Não, a de agora é apavorante. A situação de hoje... É que a gente sempre tende a achar que o momento presente é o mais difícil comparado com outros momentos difíceis. Claro. É que nós achamos que essa crise no país é a maior de todas. Talvez não seja. Eu até acho que 2002 era pior. Palmeiras era campeão da América. Mas em 99 a coisa foi feíssima. O técnico do Palmeiras era grevista histórico. O Paulo Nunes chegou aqui para matar o Inter. Aquilo, para mim, nada pode ser pior. O Internacional passou daquela. Agora o Inter tem 5 jogos ainda, gente. 4.
São 12 pontos. Não, mas aqui, ó, 4 jogos. E aí, assim, ó, sabe qual é o meu grande medo? Eu vou dizer assim, qual é o meu grande medo, Meneghetti? É o Vitória fazer o crime na Vila Belmiro. Esse é o meu grande medo. Porque numa tendência natural, o Inter ganha da Ponte Preta aqui e ultrapassa o Vitória, né? Porque o Santos ainda tem uma aspiração de título e tudo mais. Sim. Se o Vitória sobreviver à Vila Belmiro com um pontinho, esqueça. Eu não tenho nenhuma convicção, nada me leva a crer que o Inter ganha da Ponte Preta com a facilidade que tu estás falando. Não é fácil. Nós temos 2 caras muito otimistas aqui nessa casa nesses dias. José Aldo Pinheiro e Paulo Brito. Eu quero que o Paulo Brito fale e mande a sua mensagem de otimismo para o torcedor do Internacional que está muito apreensivo e tenso, Paulo Brito. Não é mensagem de otimismo. Eu acompanho o futebol não só pelo resultado. Vi os últimos jogos do Internacional. Acho que o Inter contra o Atlético Mineiro poderia até ter goleado. E o Inter jogou muito bem as últimas partidas todas, inclusive quando o Palmeiras, se fosse tão ruim assim, levaria uma goleada, já que o Palmeiras é líder, é o melhor time do Campeonato Brasileiro, foi 1-0 num detalhe. Então, o Inter não tem um time tão ruim assim, não tem. Agora, as falhas, e perde sempre na mesma posição, no miolo da zaga. Então, ali tem que ser corrigido. Porque, arrumando isso, o Inter tem time, tem futebol para encarar as últimas 4 partidas e buscar a permanência na primeira divisão. Zé Aldo também que acha que o Internacional tem time para disputar a Champions League. Não. Acha que está tudo certo para o Beira-Rio. Já discordou da minha coluna do Metro hoje, já me deu um pau aqui dentro. Não acho isso. Só dei uma outra visão a respeito do mesmo fato. Que é saudável. Meneghetti, eu penso assim, ó, metaforicamente, quando a gente analisa as coisas do futebol, a gente usa uma régua. E esta régua ela tem que conter senso de justiça, avaliação técnica, conhecimento histórico, conhecer profundamente aquilo de que se está falando, despido de qualquer sentimento de preconceito, de má vontade, de mau humor, de aborrecimento, de catastrofismo. É o que eu tento fazer. Se erro, sou ser humano e todo mundo que é ser humano está sujeito a errar. O Internacional não tem time pior do que 5 ou 6 times que estão ali com ele, próximos para cima ou próximos para baixo. O Inter é o contrário. O Inter tem um grupo com bons jogadores e errou na sua filosofia descontínua. Os técnicos pensavam de maneira diferente, um sucedeu o outro, começou do zero. Isso não permitiu que o Inter evoluísse de forma regular, minimamente regular. Mas o Inter não é a tragédia que nós pintamos. O cenário é ruim? É, mas não é impossível a reversão, não. Então, aí para concluir, o que eu penso da minha profissão? Eu tenho um papel de protagonista como homem de comunicação, mas o papel de protagonista não me dá o direito de atrapalhar a vida dos outros. Eu tenho que descrever a realidade tal qual ela é, mas não colocar uma imagem negativa para, por exemplo, afastar torcedor do estádio, criar ambiente ruim para a sequência do próprio time do Inter. É o que eu penso. Felipe Duarte. Eu acho que são coisas diferentes, tá? O Inter não depende apenas de si. O Inter pode ganhar os 4 jogos que restam e o Vitória também ganhar e o Inter é rebaixado. Então não depende mais de si, depende mais do Vitória do que de si próprio. Agora, merecimento. Meritocracia é uma palavra na moda. A gestão do Internacional, e aqui não estou fazendo campanha política, já que se vive esse momento de eleições presidenciais do Internacional, a gestão do Inter não merece ficar na primeira divisão. O Internacional, a instituição, talvez mereça. Agora, as pessoas que estão gerindo o clube não merecem continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional foi um fiasco nesses últimos 2 anos. Contratando um treinador sem convicção e o demitindo também sem a menor convicção. Fato novo foi o que de mais positivo aconteceu na temporada. O Inter teve um médico como diretor de comunicação, um diretor executivo que saiu para outro clube e que não houve reposição, ou houve o analista de desempenho e um diretor de logística. Essas 2 pessoas foram os executivos do Internacional nos últimos tempos. Um treinador que não é treinador de futebol, que era comentarista há bem pouco tempo. O Inter foi um fiasco na temporada. Tem um azedume com o Paulo Roberto Falcão, esse rapaz. O negócio não se justifica. O Paulo Roberto Falcão, treinador, sim, eu já falei, Meneghetti. Agora, a figura do Falcão tinha que ter sido respeitada, nem isso a direção. Não, mas o Falcão quis pegar, tá? A vaidade dele fez com que ele... Aliás, que é o que eu acho... Não pegou pela vaidade, cara. Acho que pegou porque ele se achava em condições de pegar. Ele estava precisando de um... O Falcão quer deslanchar sua carreira de técnico. Ele não conseguiu ainda, de retornar ao futebol. Não é vaidade isso. Não é vaidade. Vaidade é outra coisa. O Falcão não é técnico de futebol. Outro que acha isso. Comentarista, poderia ser presidente. Ótimo comentarista, né, Brito? Ótimo. Eu acho que é melhor que todos nós, inclusive. É verdade. Poderia ser presidente do Internacional, sei lá, mas não técnico de futebol, porque ele não fala
fala a mesma linguagem dos jogadores. Não, ele não consegue colocar na prática aquilo que ele fala. Esse é que é o grande problema. Agora, eu gostaria, data velha, dizer ao meu amigo... Não gostou do que eu falei, gente. Meu advogado preferido, entendeu? Um dos mais brilhantes cronistas esportivos que eu conheço. Vai ficar na carona, hein? José Aldo, ele que me dá carona também. Vai me dar uma canelada, quer ver? Assim, José Aldo, com todo o respeito da Tavênia, eu não tenho nenhuma obrigação. Aliás, pelo contrário, o meu dever aqui não é contemporizar, né? Não é fazer campanha. Eu não estou aqui para isso, não é para isso que eu sou pago. Eu sou pago para dar opinião. E eu, por respeito à minha profissão, e aí entro naquilo que tu falou, eu não posso chegar aqui e dizer para o nosso telespectador uma coisa que é surreal, que não existe. Eu não posso simplesmente chegar aqui para assim, atenção, torcedor colorado, esqueça tudo que está acontecendo, está tudo bem, está tudo ótimo, vamos para o estádio, vai dar tudo certo. Aliás, o presidente Fernando Carvalho, em 2012, estava com a mesma palavra. Mesmo discurso. Estava igualzinho. Eu não posso fazer isso porque eu estaria desrespeitando quem está me vendo. Sim. Tá? Eu tenho que dizer exatamente o que eu sinto que é o que o Inter fez esse ano. Como o Felipe falou, merece ser rebaixado. Claro que o clube não merece. O torcedor talvez o torcedor não merece? Claro que não. Mas a direção merece. Merece porque ela está fazendo de tudo para cair. De tudo para cair. Ribeiro, eu acho também que a direção merece. A comissão técnica não é a ideal. Eu só quero falar do time, jogadores, só isso. Que time? O Inter não tem time. O Inter é uma junção de jogadores em campo, Paulo Brito. Eu sei, não tem esquema, não tem, eu sei. Mas os jogadores, que o Inter até pode formar 2 times, jogadores, tecnicamente, como disse o Zé Aldo Pinheiro, são melhores que outros 4, 5, 6 do Campeonato Brasileiro, só isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quais são os melhores jogadores do plantel do Internacional? William, Dourado, Vitinho, Valdívia. Jogadores leves, rápidos, de toque de bola. Qual é a filosofia de jogo do Inter desde agosto do ano passado? Físico, brutamontes, pontapé, bola para cima. É exatamente o contrário dos melhores jogadores. Como é que vai dar certo? Não tem como dar certo. Era óbvio que ia dar errado. Olha, muito bem, Felipe Duarte. E o Falcão não tem culpa disso, né? Mas aí, quem escolheu ele é mais culpado do que o próprio Falcão, né? Como treinador. JB, interatividade aí na redação. Vamos trabalhar um pouquinho, JB. Vamos lá, Meneghetti. Eu só queria complementar um assunto que você falava agora há pouco também, Meneghetti, que sobre Fernando Carvalho. Ele concedeu uma entrevista mais cedo na Rádio Bandeirantes para o Bruno Ravazoli e, entre outras coisas, eu destaco o pedido do vice-presidente de futebol do Internacional, em que ele fala o seguinte, olha, eu não quero ficar separando a torcida, mas ele pede que quem vá ao Beira-Rio acredite. De fato, saiba que o Inter vai sair desta situação. É o que pede Fernando Carvalho. Quem não acredita que fique em casa, que vai fazer outras coisas. E claro, ele foi todo respeitoso, disse que entende os torcedores que não acreditam nesse momento, mas o Inter quer no Beira-Rio, é mais um pedido. Só quem acredite que o Colorado vai sair dessa situação. Muito bem. Olha só, Felipe, me ajuda a contextualizar. O candidato à situação, que é o atual vice-presidente eleito, acho que é o primeiro vice, e também ocupa a pasta de finanças, vice-presidente financeiro, Pedro Afatato, que passou segunda-feira à noite pelo primeiro turno, vai enfrentar Marcelo Medeiros em segundo turno. Ele deu uma coletiva hoje pela manhã, né? Sim, para apresentar o projeto de gestão, né? Hoje foi apresentado o projeto de gestão desta gestão que quer continuar no Internacional. Mas ele falou o quê? Ele falou como é que vai ser o seu modelo de futebol, treinador, como é que vai ser isso ou não? O Simon Bianchini foi o nosso repórter que acompanhou, conversava com ele, ele me descreveu o que foi dito. Na verdade, era uma entrevista coletiva para apresentar as ideias do candidato, né? Que projeto que vai ser implementado caso ele vença as eleições do Internacional. Não quis falar sobre treinador, sobre diretores, né? Para o próximo ano, disse que não é o momento, mas achei interessante porque ele tenta se desvincular da imagem de Pífero. E uma frase dele que foi dita foi a seguinte: o Pífero já serviu ao clube, foram 6 anos de prestação de serviços, agora ele vai descansar e agora nós vamos fazer diferente. A gente separou um trecho de Pedro Afatato muito curioso, eu acho muito curioso e muito oportuno para a gente colocar aqui e debater da sua coletiva hoje pela manhã. Vamos acompanhar. Não interessa qual é o movimento político. Se é o melhor, se tem condições, vai estar lá para ajudar. Vai ser oportunizado. Nós não vamos criar mais deuses. Nós não queremos mais SWAT. O Internacional é muito grande para viver o que está vivendo. Nós temos que mudar esse conceito. E é isso que nós vamos fazer.
É simples. Olha só, o Felipe tangenciou esse assunto, eu acho que está muito claro isso. O Pedro Afatato está tentando, é a nossa leitura, é a minha e coincidentemente a dele, pode ser que outros não pensem assim, se desprender dessa gestão da qual ele faz parte, da qual ele é um dos fiadores. Mas esse texto tem uma outra razão. E eu acho que quando ele fala, para a gente contextualizar para o telespectador, quando ele fala não queremos deuses, todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que convive nos bastidores do futebol, que Fernando Carvalho tem 2 apelidos no futebol. Um é Deus, pergunta para Deus, porque é o maior dirigente da história do clube, assim como o Fábio Koff ou é no Grêmio, o maior dirigente da história do Grêmio, e tem outro do Posto Ipiranga, vou ter que dar o nome do posto, o Posto Ipiranga, ele tem esse apelido, pergunta lá no Posto Ipiranga, Pois bem, quando ele fala não queremos deuses e não queremos mais SWATs, que foi o termo utilizado por Fernando Carvalho quando chegou nesse momento para tentar apagar o incêndio, nós estamos aqui fazendo uma SWAT, ele, Ipsi Pinheiro, Chumbinho, Celso e o Beto Ferreira. Ele está atacando quem está tentando salvar o clube do pior, do caos. Ou foi ele que apresentou a SWAT? Exato, foi convite dele que a SWAT... Claro que ele está tentando se desprender e claro está criticando a própria gestão. Agora, tem uma coisa que eu concordo com ele. Não existe esse negócio de SWAT, é uma falácia. Aliás, a SWAT fracassou, né? Mas ele tem legitimidade para falar isso? Justamente ele que chamou a SWAT? Claro que não. Mas é que ele está... É uma estratégia. É uma estratégia para tentar, não sei como, se desprender da gestão fracassada. Aliás, depoimento, né, de quem acompanhou as eleições dentro do Conselho Deliberativo. Saiu o resultado, passaram Afatato e Medeiros para o segundo turno e o Amarante não. O pessoal do Afatato se levantou e foi cumprimentar o Amarante, já pensando num apoio futuro do Amarante, que seria hoje a terceira via do clube e que não vai receber de fontes seguras que eu recebi essa informação. Pelo que sei, há um afastamento entre eles, Carvalho e Afatato. A questão é pessoal, a questão é de negócios, extra-futebol. E ele está tentando desconstituir a imagem de Fernando Carvalho com esse discurso. E não tem como fazer isso. Ele é da própria gestão, ele é pífero, e pífero hoje tenta salvar os dois, tanto Carvalho quanto Afatato. Então, o discurso dele é kafkiano, é feliniano, é incompreensível. Carvalho, literalmente, optou por Luigi a Afatato, lembra? Ele apoiou Luigi e não Afatato. Boa lembrança. Muito bem. Paulo Brito, vamos lá. Tudo belezinha com você? Olha, tem um evento importante em Estância Velha. Atenção, Estância Velha, dia 10 de novembro, Implante Estância Velha, na Câmara de Vereadores, na cidade de Estância Velha, no Vale dos Sinos. Envie agora mesmo uma mensagem por WhatsApp para este número aí, ó, 99-541-7999, com a palavra palestra, e garanta o seu lugar e a segurança para falar, mastigar, sorrir fácil. Olha, é um grande evento e você já sabe, né? Tem sempre uma Sorri Fácil pertinho de você para um implante dentário, para colocar um aparelho, para você fazer desde aquele atendimento mais simples, né? Que é arrumar uma cárie, fazer um clareamento, mas tudo na Sorri Fácil. 100 clínicas espalhadas pelo estado há mais de 10 anos. Feito! Paulo Brito, vem pra cá, Paulo Brito. Vem pra cá pra tu já comunicar o teu feito. Daqui a pouco tu tem um antenado lá na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a gente tem que falar sobre a campanha do Grêmio dos Novos Sócios, que tá muito boa. O Grêmio tá surfando uma onda interessante de ser finalista da Copa do Brasil. O teu feito de hoje vai pra quem? Paulo Brito. Feito de hoje, Campeonato Brasileiro, Meneghetti, porque você vê que a gente tem falado do Campeonato Brasileiro e para nós aqui o campeonato tem sido na ponta de baixo, infelizmente. E a gente não tem destacado tanto a Copa do Brasil e o Grêmio pode conseguir um título que não consegue há tanto tempo na Copa do Brasil. E eu acho que o título está muito perto do Grêmio contra o Atlético Mineiro e a gente tem destacado o Campeonato Brasileiro por causa dessa situação trágica do Internacional. Muito Campeonato bem. Brasileiro. Bom antenados lá na Rádio Bandeirantes. JB na redação, mais destaque, por favor. Olha só, Meneghetti, eu vou falar do Grêmio. Aliás, já aproveito o gancho do Brito para falar da Sorri Fácil, mandar um abraço lá pro Dr. Carlos, que está me atendendo, cuidando dos dentes, dando aquela geral, pro pessoal em Santa Maria, a família dele aqui, pro Paulo e pra Lígia, que são os pais do Dr. Carlos, e pro Lucas, que também é irmão, o pessoal é gremista, tá se mobilizando todo mundo para ir na final da Copa do Brasil, que terá o Edilson, porque ele tá punido só na Copa do Brasil. O destaque que eu trago agora é sobre esse jogador no Campeonato Brasileiro. Ele pegou 5 partidas de punição, não poderia jogar no restante do campeonato, mas o Grêmio está entrando com efeito suspensivo e tentando anular esse julgamento e aí colocá-lo em campo para fazer um novo julgamento. O detalhe disso tudo é que o Inter entra como terceira
terceiro interessado neste processo todo, está até recorrendo da punição do jogador Rodrigo Dourado para estar no tribunal. E o Inter quer, vamos dizer assim, apatifar o negócio. Ele quer prejudicar o Edilson no julgamento, né, Meneghetti? O que também, vamos dizer que é um assunto muito pequeno para o Internacional, que tem um problema, quer dizer, tem um jacaré te comendo pela perna, você está preocupado com o mosquito que está te picando no braço. Deixa o mosquito picar no braço, tira o jacaré, pelo amor de Deus. Não sei, não acha isso, João? Complementa aí. Não, a justificativa do Inter é que o Grêmio fez isso com o Miller Bolanhos. Entrou como terceiro interessado e esteve lá dando discurso e tentando prejudicar o William. Então o Inter está só devolvendo. E a minha, entendi. A minha justificativa é que o Grêmio naquela época não estava ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Então, aqui, ó, entendeu? Com todo respeito, assim, ó, tudo bem, assim, talvez seja até uma coisa ordinária, não sei, que advogado gosta dessas coisas, né? Nem dá publicidade para isso, nem dá. O time Inter tá morrendo afogado. Exatamente. E aí tá preocupado com o Jardim. Tá preocupado com o Jardim ali do Beira-Rio, que tá crescendo muito capim-mato. Assim, ó, até com todo respeito, como você diz, pode ser ordinário, pode até ser meritoso, tá certo? Tia, não faz isso. Esquece isso aí. Vai estar pagando muito. Não, e aí o Internacional vai tirar o Edilson do Campeonato Brasileiro. Confirmar que ele está por isso. E aí tá tudo certo. Resolver o quê? O Grêmio já largou o Campeonato Brasileiro? O Grêmio já largou, vai dar férias pro Edilson. Aqui, às vezes tem coisas que eu não consigo entender. Eu juro pra você que eu não consigo entender. Ali ficou uma disputa entre advogados. Eles... Pois é. Mas isso não interessa. Só que avisa o advogado do Inter que o ano que vem ele vai advogar na Série B. Se o time não ajudar em campo, ele vai advogar na Série B. Olha, o Inter pode, de repente, fazer com que o Edilson não jogue mais no Campeonato Brasileiro. Olha, isso resolve tudo. Muda a vida. Fomos rebaixados, mas o Edilson, esse não. Aqui não joga mais. Se for, daqui a pouco o Inter pode estar interessado na eleição americana. O futuro do Inter com a vitória do Trump. Eu acho que pode acontecer. Os advogados do Inter têm que entrar nesse recurso, tentar tirar o Edilson. Pode ser a única vitória que o Inter vai ter nessas rodadas que faltam no Brasileiro. Olha só, o torcedor do Grêmio, ele está eufórico e muito eufórico com o time na final da Copa do Brasil. A euforia é tanta que o clube, nestes últimos dias, ultrapassou a marca de 70 mil sócios. Qual o poder de um gol, de uma vitória, de uma classificação? Para entender as extensões do que a presença de um clube em uma final significa, é preciso olhar para fora das quatro linhas, trocar as chuteiras por papel e caneta. Cada uma dessas fichas preenchidas equivale a um novo membro para o quadro social tricolor. No caso do Alexandro, 3 novos sócios. Agora associei os meus filhos, eu tenho gêmeos, né, o Alejandro e o Henrique. Com certeza eles vão acompanhar o pai junto aí com a família toda aí no Grêmio. Essa família chegou uniformizada para fazer a carteira de sócio do Alisson. A possibilidade de um título foi mais que suficiente para convencer os pais a fazer o investimento. Mãe, eu quero me associar. Então vamos lá. A alegria que está na final, né, no Grêmio na final, vamos aproveitar. Fazia tempo que a gente tem uma final, tem que ser agora. 10 mil novos sócios em menos de uma semana. Os gremistas estão otimistas, não é para menos. E nenhum deles quer correr o risco de ficar do lado de fora da arena na grande final contra o Atlético Mineiro. Esperamos, né, encher ela até o dia do jogo e principalmente com sócios, porque nossa expectativa é que todos os lugares nessa final sejam ocupados por sócios, né? Um lugar na decisão da Copa do Brasil fez essas máquinas trabalharem como há muito não acontecia. O pessoal do atendimento está ralando para dar conta da demanda. Essa máquina que faz os cartões aqui não para nem um minuto, né? Nem um minuto. Uma rotina intensa, um atrás do outro, Tá bem bom, bastante associações por dia. A barreira dos 70 mil sócios foi quebrada. No começo da semana, o número já era de 72 mil. Se seguir nesse ritmo, a expectativa é de quebrar o recorde da arena. Se o Grêmio tiver um quadro social forte, ele vai ter um time forte, né? Então se transforma num círculo virtuoso, né? Quanto mais sócios, melhor o time e, se Deus quiser, títulos, né? E esse ano promete, vai ser um bom ano para nós. O Grêmio tem que ser, e acho que está sendo competente para surfar a onda desse momento. Bom, tomara que a onda perdure. Se vier o título da Copa do Brasil, uma boa Libertadores 2017, o Grêmio vai
angariando mais e mais sócios e aumentando a sua receita, a sua arrecadação. Ótimo, eu acho que o Grêmio está sendo eficaz nesse momento. Mesmo que possa ser uma demanda oportunista, porque por causa da final da Copa do Brasil, é assim que os clubes crescem no seu quadro social. E acho que finais, com títulos, é assim. Principalmente, olhando pela ótica do torcedor, tomara que esse torcedor continue pagando em dia sua mensalidade, indo aos jogos. Não é só pela final, né? Tem que estar sempre apoiando seu clube. Esses novos são pela final. Pois é. Não vamos desmascarar. Mas às vezes o cara tá com dúvida, aí entra uma final, o cara, vou me associar mesmo. Até porque... Ser sócio do Grêmio ou do Inter é um processo também, claro que é um processo de razão, para saber se tu tem condições de pagar mensalidade ou não, mas é um processo muito calcado na emoção. Claro. Na emoção. Então, tu acha o quê? O Internacional vai ser rebaixado? Quantos vão deixar de pagar mensalidade e já estão deixando? Muitos. Então, o Grêmio vai chegar na final, quantos vão pagar? E assim. Assim, a vida é assim. E se ganhar a Copa Brasil, eles vão pendurar. Até porque a tendência é quem não for sócio não vai entrar no estádio. Não vai conseguir comprar o ingresso. Teve um amigo meu que pediu lá em Bagé 10 ingressos. Eu não vou conseguir comprar um, eu não sou sócio do Grêmio. Hoje só o sócio compra ingresso. Teu amigo... Sabe que é que nem proposta, tudo é aceitável na vida, né? Mas eu acho, alô, meu amigo de Bagé. O cara acha que o Felipe é cambista. Isso. Ele acha que o Felipe é cambista. Meio forte isso. 10 ingressos. Eu quero 10. Já vou mandar um abraço pra ele. Xuxa, não vai dar, viu? Não, mas vocês não se iludam, Ribeiro. Eu tenho um sobrinho que tem 20 anos. Também que é 10. É da Escola de Agulhas Negras, ele é oficial do Exército. Ele disse, eu nunca vi o Grêmio campeão. Meu tio, tu é irmão da minha mãe, me arruma ingresso e tal. O pai me leva, então são só 2. Poxa, não sei, é quase impossível essas coisas. O engraçado é o seguinte, né? Agora eu vou ter que falar isso, desculpa, Bené. O que aparece de gente, meu amigo teu, assim, do nada, entendeu? Quanto tempo, meu bruxo, tem 2 ingressinhos. Aí é brincadeira, né? Oi, sumido! JB, na Central Band, vamos lá, JB. Olha só, Meneghetti, na nossa página no Facebook, aqui, ó, o Paulo Piazus tá dizendo o seguinte, sobre a matéria dos novos sócios do Grêmio, há necessidade de comentar se eles vão continuar pagando após a final. Muitos estão se associando apenas para o jogo, mas aí não consegue ingresso, não vai dar. Um abraço pro Paulo. E tem uma galera que já tem ingresso garantido porque tem cadeira locada, enfim, que já paga há muito tempo. Luiz Dreyer, do bairro de Ipanema, tá falando o seguinte, o Inter tem que ser rebaixado sim, o time merece e a torcida do Inter merece, é o que fala o Luiz Dreyer por aqui. O Max está falando que a Ponte Preta é pior do que o Santa Cruz e o Alexandro tá falando, Alessandro Martins, na realidade, sou o Colorado, não vejo problema nenhum do Inter ser rebaixado, afinal nasci em 80 e nunca vi o Inter campeão. Alessandro Martins, eu acho que ele está falando campeão brasileiro, né? Ele já viu de campeão da Libertadores. Muito bem, diga lá, Ribeiro. Ah, meu Deus do céu. Você está deixando a desejar entre 4 paredes? Olha, eu tenho uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, né? Normalmente o Daniel está aqui apresentando a Comiciana. Eu nem preciso mais, sabe por quê? Porque eu me transformei num novo homem. O ativo salvou a minha vida. Hoje eu sou um cara muito de bem, de boa, legal, jovem, bonito, o Richard Guia dos Pampos, porque na hora do recado, eu tô 100%, nunca tem rebaixamento, viu, Luciana? Ativo! Eu tenho certeza disso, Ribeiro. Olha, porque quem toma um ativo, ele chega garantido na hora H, tá? Não tem essa coisa de, você anda sumido, né? Ai, pois é, quanto tempo. Não, gente, você chega ali firme, confiante na hora H. Então, para você dar conta e mandar para bem longe aí o estresse que te atrapalha, o cansaço físico, o seu relacionamento acabou entrando num marasmo na rotina, toma uma atitude. Mas para isso acontecer, você tem que usar o ativo. Porque esse aqui, gente, ele é o estimulante do homem moderno, porque ele age rápido, é eficiente, não vicia, age por vários dias no seu organismo para aproveitar muito mais e ainda é indicado para homens de 20, 50, 70 anos. E Ribeiro Neto. E Ribeiro Neto, porque não altera a pressão sanguínea. Um grande diferencial. Então liga na nossa central no 30810700. Vamos liberar a partir de agora. Aproveite nossas condições
condições de pagamento, hein? Aquela parcelinha baixinha, Ribeiro, de 21,42. Viu como cabe no seu orçamento? E não mexe no bolso agora não, tá? Primeiro pagamento só daqui 45 dias. E nós temos pacotes promocionais com muito desconto e super especial. E a entrega, ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E aproveita, 30810700, comprou o ativo, ganhou um presente super especial na compra. Tem que ligar agora. Quantos minutos? Hoje é tu que escolhe. 20? Valendo a partir de agora 20 minutos de promoção, 30810700, Ribeiro. Mais atividades no seu dia a dia? Ativo, é ou não é? É isso aí. Ativo 30810700. Vai lá, Meneghete. Já voltamos com os donos. Vai se tratando, Ribeiro. Já voltamos. Teoricamente, o Grêmio está dividido entre duas competições. Eu já acho que não está. Está só teoricamente. Na prática, o Grêmio já está jogando as finais contra o Atlético. Mas eu quero saber do João, o teu sentimento. Agora eu estou vendo essa folga do final de semana. O Grêmio tomou 3 ao natural do esporte. Tu acha que o Grêmio já largou o Campeonato Brasileiro nos jogos finais? São Paulo, América, Santa Cruz e Botafogo. O Grêmio bota o pé de novo para tentar, pelo menos, se garantir num G6, caso dê uma zebra na Copa do Brasil, hein, João? A entrevista ontem do Pedro Jeromel foi sintomática, dizendo o Pedro Jeromel que mal conseguiu dormir porque ele ficou em casa revivendo os momentos do que tinha acontecido. O Grêmio garante que vai jogar contra o São Paulo com titulares, mas eu vou dar um sentimento de repórter. Acho que está todo mundo focado no Atlético Mineiro e vai pensar no Galo. Eu não vejo o Grêmio tão focado assim no Brasileirão, porque tem aí a chance de conquistar um título e ir para a Libertadores é bom, mas não vai salvar a temporada de ninguém. Só o título salva. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, Meneghete, eu vejo o Grêmio focado no Atlético Mineiro. E aí eu só faço um detalhe. O presidente Romildo deu uma entrevista bastante interessante pra gente antes ainda do jogo contra o Sport na Arena e já projetava o Atlético Mineiro, dizendo, olha, não dá pra achar que o Grêmio é campeão, nós não somos campeões, o time deles é muito bom e citou o banco deles, os reservas deles jogam no nosso time. Eu fui ver os reservas do Galo na última partida. Robinho contra o Coritiba, que eles perderam. Robinho, Fred, o Júnior Urso, que eu acho que pode jogar nesse meio campo, e o Michael Suel. Todos os 4, no mínimo, fardam. Mas o Robinho não é banco, né? O Robinho não pode considerar banco, porque ele não é banco do Atlético. Ele foi preservado. Sabe que o Renato, ele me parece muito lúcido, assim, e a situação dele é realmente como ele sublinhou. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, qualquer coisa que ele fizer agora, terá o ônus e o bônus. Se ele põe o titular contra o São Paulo, tá desgastando o time, né? Fora a lesão. Vai estar desmotivado o time, né? Como esteve contra o Sport, né? Relaxado e tal. Se põe os reservas, abandonou o G6, e agora? Mas eu não pôs o titular e falta ritmo para os titulares. Né? Então, não adianta. Infelizmente, ele vai ser refém dos resultados para qualquer estratégia que ele tiver. E ele sabe disso. Isso é bom. Eu considero que a política correta para essa simultaneidade de competições é jogar com o time titular sempre, preservando pontualmente aqueles que não tenham condições, para evitar o risco de desestruturação da equipe, de perder de maneira fiasquenta e perder a autoestima, perder a confiança, ganhar a pressão da torcida e tudo mais. Eu entrevistei o Caio Júnior na Rádio Bandeirantes, no nosso Esporte em Debate, numa noite dessas, e ele disse assim, eu perguntei, como é que a Chapecoense joga a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, está bem no Brasileiro e está bem na Sul-Americana? Com que time? Com um único time. Nós só temos um time. Nós fazemos exames, avaliamos depois dos jogos e, eventualmente, alguém que está com muito risco de lesão, nós não colocamos. Mas ele joga sempre com o mesmo time. Se a Chapecoense pode, por que o Grêmio não pode? Por que o Inter não poderia, como efetivamente não fez nos jogos decisivos contra o Atlético Mineiro? E para finalizar, Meneghete, queria um ouvinte telespectador nosso mandou uma sugestão que me pareceu muito interessante. Que a direção do Grêmio abra o seu estádio e coloque o jogo nos telões, o jogo de Minas, que será o primeiro jogo. Eu gostaria de acrescentar a essa sugestão. Abra o estádio, cobre um valor baixo e pegue este valor, auferido pela entrada do torcedor, que vai em grande número, e dê de prêmio para os jogadores se houver a conquista do título. É uma boa ideia realmente. Mas o Grêmio, eu acho, o Felipe, não está muito distante do G6. O Grêmio tem 2 jogos. O América em casa e o Santa Cruz rebaixado fora. Não é G6, Meneghete. É G7. O Grêmio é G7. Isso aí, também. E está um ponto. Então, o Grêmio pode relaxar contra o São Paulo, ganha as 2. Também acho. Provavelmente entre no G7. Matematicamente e o Grêmio deve ter feito essa conta. E é por isso que foi um horror que aconteceu na Arena.
O Grêmio, se tivesse vencido, poderia relaxar contra o São Paulo há uma semana da decisão. Então, foi pensado de forma equivocada esse tal relaxamento. Não pode considerar que o Sport é aniversário do Inter, né? Que dá uma desmobilizada. Você acha que teve? Dá uma desmobilizada sempre. Isso aí é normal. Bom, eu narrei o jogo, estava no estádio. Acho que o Grêmio montou um time que não tem nenhuma capacidade de finalização no seu ataque. Era um time para não fazer. Não com a intenção de não ganhar, mas com a qualidade dos jogadores era muito difícil de ganhar. Eu acho que dá uma desmobilizada, entendeu? Tem maneiras de fazer isso. Não sei se o Grêmio fez, imagino que não. A premiação é a mesma por qualquer resultado. Pronto, tá feito, tá dado o recado. Não estou dizendo que o Grêmio entregou. Acho que o Grêmio entrou relaxado, entendeu? Relaxado. Os torcedores do Grêmio vibraram no primeiro gol. O torcedor não foi o jogo, Meneghete. Tipo, 12 mil O Grêmio estava descaracterizado. O Grêmio não estava relaxado. O Douglas estava correndo, fazendo o que podia. E largava a bola no pé dos caras e não dava nada. Zé Aldo, nunca será assim. Tu nunca vai unir os jogadores assim, pessoal... Nunca será explícito. Vamos perder, tá? Beleza? Perdendo. Nem 2009, assim. Ninguém disse pro Robertson que ele não podia fazer gol no Flamengo. Aí ele fez. Depois que ele fez, disseram, tu tá louco, rapaz? O que tu quer fazer no gol? Depois. Então tem maneiras, tu põe um time fraco, um time desmobilizado, um ataque que não chuta, essas coisas tu faz, entendeu? Eu acho que é um processo. Inter e Goiás, aquela vez que ia rebaixar o Corinthians. Mesmo que o Cleber tenha defendido o pênalti duas vezes, se adiantando e tal, então você entrou relaxado, não estava jogando mais nada no campeonato e tal. Então, sabia que se perdesse, rebaixaria o Corinthians, que é um inimigo ferrenho internacional histórico. E agora vem a troca. E agora vem uma troca. Não é troca, porque o Corinthians não pega adversário do Inter, não pega o Vitória. Mas vai jogar agora contra o Inter. Vai jogar direto. Agora vai fazer a torcida do Corinthians vai querer guerra contra o Inter, isso aí não dá para negar, isso é verdade. Também por isso que eu acho que a situação do Inter é complicadíssima. É complicadíssimo. Eu acho que o Internacional está na zona da morte mesmo. Ainda bem que o Corinthians não joga contra o Vitória. Ainda bem. Eu acho que os dois candidatos à eleição presidencial do Inter, hoje pelo menos, Marcelo Medeiros e Pedro Afatato, têm que olhar para 2017 e 2018, pensando em 2017 o Inter na Série B. O que diminui de arrecadação, qual é o time que tem que se montar, quem é o treinador com perfil. Não adianta só pensar no Abel. O Abel não é treinador para a Série B. Eu acho que eles estão fazendo isso, né? Tem o plano A e o plano B. Não estão. Tem que fazer. Poxa, a questão até de planejamento. Plano A e plano B. O plano A é a Série A. O plano B, se acontecer o pior, já tem. Que eleição agora, Felipe? No dia 12? 12 ou 10? 10. 12 do Grêmio. Uma vida mais do que definida. Eu ouvi essa informação que o plano A é Abel e o plano B é Antônio Carlos Zago. De qual dos candidatos? Para o Medeiros. Pode ser. Acho que o Abel não vai treinar na Série B. O Abel é um treinador caro. E mais do que treinador, claro, depois tem que conversar com o próprio treinador, mas mais do que treinador, que tipo de jogadores tu vai ter para uma Série B, né? Agora, o Abel tem o seguinte também, né? A favor dessa informação do Zé Aldo, é muito colorado, né? É muito identificado com o clube. E poderia voltar e dizer o seguinte, foi o técnico campeão do mundo, campeão do primeiro título da Libertadores e que retornou o Inter para a Série A. Eu só acho o seguinte, tá? E aí a SWAT faz o quê? Que SWAT? SWAT se desmembra depois da última rodada, Ribeiro. Mas SWAT é isso? E se fracassar a SWAT? Se desmembra igual, Ribeiro. Tendo êxito ou não, se desmembra igual. Tu imagina o quê? Que alguém vai ficar? Já foi dito isso. Nós íamos ficar até o final do ano, dito pelo Fernando Carvalho. O Ribeiro está querendo frisar que nós estamos diante de um processo mal sucedido. Não, é óbvio que é mal sucedido. É óbvio, né? É só ver a situação do Inter. Eu acho que ele não é, eu acho que ele vai ser. Acho que vai definir isso. Quando eles assumiram, não tinha começado o retorno ainda, né? Foi bem na divisa, eu acho, né? Eu não sei se já tinha o Meneghetti acabou de dizer. Ele o Rote contra a Chapecoense. Foi exatamente o início do retorno. O Meneghetti acabou de dizer que de todas essas vivências dolorosas que o Inter teve, de riscos de queda, essa é a pior de todas. Ora, se os caras salvarem o Inter da pior possibilidade de queda, que é esta desse ano, como é que nós não vamos reconhecer o mérito dos caras? Só quero avisar o seguinte, o Inter não está mais nas mãos do Inter. Vocês não viram isso? Será que é difícil aceitar a realidade? Não está mais nas mãos do Inter. O Inter não depende mais de si. Eu estou dizendo alguma mentira? Eu estou mentindo? Tu está matematizando o futebol. Eu estou falando a verdade. Não, é isso aí. A realidade futebol não é matemática. Os números, sim, matematicamente, o Inter não depende mais só dele. Mas tem tantas combinações, tem tantos cruzamentos, tem tantos interesses que permeiam o mundo do futebol, que nós sabemos que essa coisa não é assim tão objetiva. Quando eu me lembro, eu tenho que dizer isso aqui, porque nós somos muito experientes, tá? Nós estávamos vendo, inclusive, a matéria do Internacional, nós fazíamos tudo aquilo, né? De tão velhinho que nós estamos. Quando o Grêmio caiu as duas vezes, eu vi a mesma conversinha. Mas era a mesma. Não, isso vai acontecer aqui, fulano vai entregar lá, papai, pipi, e
E vai falar alguém que é pessimista nesse momento. Também ouviu a conversinha em 99 e 2002 e deu certo. Então, conversinha é a mesma. Pela matéria nós vimos que o Inter está pedindo há horas, né, Meneghete? É isso aí. Né? É isso aí. Está pedindo. E uma hora cai. Então, teve um turno inteiro para sair dessa zona difícil, não conseguiu. Vai sair nas últimas 4 rodadas. É isso que eu acho. Agora, eu acho que tem que acreditar, quem está lá tem que trabalhar, o torcedor tem que ir lá e tem que incentivar, tem que apoiar, porque o Internacional não está rebaixado ainda. O sentimento do jornalista, ele pode estar equivocado. Eu não disse aqui que o Grêmio seria o campeão gaúcho. Por que eu disse isso? Porque eu achava que o time do Grêmio era melhor. Quando o Grêmio caiu fora do gauchão, e ainda mais quando começou o Brasileiro, o Inter melhor que o Grêmio, me dizendo o seguinte, tá aí, ó. Até a dirigência tá aí, viu como nós tínhamos melhor que o do Grêmio? Aliás... Viu como o time era melhor que o do Grêmio? Vou dizer o seguinte... Tá aí, ó. A eliminação do Grêmio na semifinal do Gauchão foi o processo, o pontapé inicial nesse processo de rebaixamento internacional. Cali avalizou todo um planejamento errado que estava sendo feito no Internacional. O Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, e aí eu estou culpando especialmente o presidente Vitório Pífero e o seu vice de futebol da época, Carlos Pellegrini, e achou que estava com a cocada toda. Chegou a ser líder do brasileiro, gente. E achou que estava tudo certo. Eu sempre faço uma lembrança. Os americanos decidiram, vamos invadir o Vietnã. Armaram os seus rambos, aqueles caras fortes, imensos, equipamentos modernos, armas e tal. Foram lá, tomaram um laço dos caras naniquinho, pequenininho e voltaram para casa pedindo desculpas. O que aconteceu? Os vietnamitas pararam um pouquinho. Eles têm mais possibilidades, tem mais dinheiro, tem mais armas, mas não vamos morrer antes da hora. Vamos lutar com os caras. E lutaram, chegaram um ponto, para um pouquinho, dá para ganhar. E ganharam. Acabou a guerra, a vitória vietnamita. Por que o Inter tem que jogar a toalha antes da hora? É isso aí que vocês me parecem propor indiretamente. Não, concordo que não tem, concordo contigo. Então, só não tem. Mas nós, jornalistas, temos, uns acham que não, outros que sim. Eu me acho no dever de dizer o meu sentimento, que eu acho que é muito difícil. Não estou dizendo que já está rebaixado. Não, acho só que é muito difícil. A diferença dos vietnamitas para o Inter é que os vietnamitas tinham estratégia, planejamento. Total, sim. Esse é o problema. Eles conheciam muito bem o local. Ele quis ganhar os Estados Unidos, conheciam, falando de guerra agora. Usaram aí. Eles tinham noção do terreno. Os americanos não conheciam o terreno. Vamos falar dele de novo, Nilmar. Diga lá, JB. É verdade, Meneghetti, é verdade. A galera já começa no Twitter, a gente vê ali o pessoal mandando as informações pro Ribeiro Neto, no Twitter do Ribeiro Neto, que ele nem atualiza, tá lá e tem mais fake dele do que qualquer outra coisa, tá? Mas a informação é a seguinte, não é minha, é do colega Luiz Carlos Reck, da Rádio Bandeirantes. Ontem, à tarde, o Reck trouxe essa informação. O Nilmar está há 3 meses sem receber no Al Nassr dos Emirados Árabes e está conseguindo, na justiça, talvez até meio litigioso, a sua liberação. E aí, é claro que o Nilmar tem muitos representantes, tem muita gente apaixonada por familiares do Nilmar aqui, eu sei que o Felipe Duarte é um deles, e esses familiares fazem a informação circular em Porto Alegre porque é um sonho do Nilmar voltar para o estádio Beira-Rio. Vale destacar que a última vez ele saiu porque o salário era de 800 mil, devia-se uma fortuna para o Nilmar e a direção pediu para ele sair. Não foi um desejo do jogador. Aos 32 anos, depois de 1 ano e meio nos Emirados Árabes e marcar 16 gols, ele está rescindindo o contrato. O São Paulo achou muito caro, não vai bancar o salário dele e ele está fazendo a informação circular por aqui. Sabe que esse negócio do Nilmar, né? Claro que eu gosto. O Felipe está inscrito para falar sobre o assunto. Ficha 2, vai lá, Ribeiro. Vai. Tá bom, velho. Vai, Ribeiro. É o seguinte, vai, Ribeiro. O Nilmar tá virando o Celso Rotti. Tá só para um lado. De novo, chega. Tá aqui, eu sou admirador, fãzão do Nilmar, mas, chega, né? Eu tenho uma amizade com o Eduardo Guimarães, que é o sogro do Nilmar. Não, o sogro do Nilmar que tem de amigo, ele tem parabéns. Olha, ele é mais rápido que o Facebook. O que ele tem de amigo na imprensa é um negócio impressionante. Eu sei que ele nos assiste, eu não sei se ele tá no Brasil agora ou se ele tá lá nos Emirados, com o Nilmar. Um abraço pro Eduardo, mas pro bem do Nilmar, não volta pro Inter. Não tem que voltar pro Internacional. Mas para porque eu não entendi. 800 por mês para jogar eventualmente Série B? Não, acabou, né? Acabou aí. Não me parece ter sentido. Eventualmente é uma maldade tua, né? Não, vocês não estão trabalhando com a ideia da possibilidade concreta do Inter cair? Matematicamente hoje o Inter não depende mais cair, dele? não vem Eu pensei que você estava dizendo que eventualmente que o Nilmar joga 1 e para 2. Pensei que estava insinuando isso. Não é isso. Eu digo, ele tá nessa fase. Não, também. Fisicamente ele é assim.
Ele joga 13 e tem que parar. Eu acho que onde ele tem mercado hoje é no centro do país, no Corinthians talvez. Que vai lá em São Paulo, eu tive agora, Palmeiras e Inter, se falava aberta a possibilidade do São Paulo investir. São Paulo que é o Nilmar. Até o João Batista agora trouxe que achou o salário muito alto e eu também acho. Acho que não está mais no patamar do futebol brasileiro, na crise econômica, não tem como Olha pagar. só que cenário maravilhoso, hein? O Inter vai para a Série B, aí traz o Abel como técnico, o D'Alessandro volta para liderar a equipe do retorno, o Nilmar volta porque vamos ajudar. Quebra o clube, Ribeiro. Quebra o clube. Não, com certeza. Não tem isso aí. E não é fórmula secreta, não adianta, não é varinha mágica, não tem. O Inter tem que pegar um treinador... Mas tem que fazer bom time. Mas tem que pegar um treinador adequado a essa competição. Quem é que é adequado a essa competição? Mano Menezes, não vai sair. Lisca, o outro treinador, o Zago. Antônio Carlos Zago. É isso aí. Treinadores adequados a essa competição. Não adianta inventar. O Abel nunca jogou a Série B, pelo menos que eu saiba. Não sei se jogou, talvez. Eu penso um pouco diferente. Eu penso um pouco diferente. Não dá para brincar com a Série B. O Vasco agora está preocupado. Largou bem e nesse momento ele está já fazendo contas. O Vasco pode Tem ser que fazer um time bom. O Vasco pode ser o único clube grande de expressão do país que caiu 2 vezes e vai subir 2 vezes não sendo campeão. O Vasco pode subir, pode ficar entre os 4, mas dificilmente será o campeão. Impressionante, né? Faltam 3 rodadas, o Vasco hoje é o 4º colocado, está 2 pontos à frente do... É o 3º colocado, 2 pontos na frente do 5º. 59 contra 57, quer dizer, do Náutico, né? Está numa situação ainda aceitável, mas tem que Tá cuidar. brigando, né? Tá brigando. Que coisa lamentável nós aqui falamos, mas é isso aí, gente. O que eu vou fazer para vocês? Série B, essa é a realidade. Né? Série B ali que pertinho, né? Série B que é por onde indica a atual administração do Grêmio, vai começar a remontar o time para o próximo ano. Se especula a saída do seu principal volante, que é o Wallace, e a contratação de Michel, que é da Série B. Não, ele é da Série A. O Michel é da Série A. Quantas vezes ele jogou pela Série A? Não, lembra, que o Atlético Goianiense, quero te informar, já está na Série A. O Inter não está, mas o Atlético já Goianiense está na Série A. Eu vejo o Atlético Goianiense jogando em Lucas do Rio Verde, em Pelotas. Ele se classificou para a Série A, Zé Aldo. JB na redação. E é um jogador sobre o Michel, ele tem 26 anos, ele começou aqui no Porto Alegre, jogando no Porto Alegre, aqui na capital, ele é carioca, e rodou alguns clubes, estava no interior de Santa Catarina, quando o Guilherme, aquele ex-centroavante, aquele cheio de estilo do Atlético Mineiro, jogou no Grêmio, inclusive, descobriu ele e levou para o Novo Horizontino. O goiano ontem elogiava bastante esse jogador, disse que trata-se de um volante de boa marcação e que sai bem para o jogo e que pode jogar também na lateral esquerda. Ele jogou assim já em outras oportunidades. Foi emprestado ao Atlético Goianiense e agora está vindo por empréstimo de 1 ano no Tricolor com opção de compra de R$1,5 milhão. A única dúvida que está pegando agora é que o Novo Horizontino quer ficar com uma parte dele para uma futura venda para o mercado brasileiro ou para a Europa. É um atleta muito bem cotado e que, segundo o goiano, tem totais condições de vestir a camisa do Grêmio. Ele foi destaque nesse time do Atlético Goianiense. Ele até se falou um detalhe. Ele entrou e ajustou o Atlético. O mesmo aconteceu, claro, guardadas as proporções, no Novo Horizontino jogando o Campeonato Paulista. Valeu, João. Em seguida a gente volta com os donos. Fala, João Batista. Olha só, Meneghetti, a CBF anunciou um aumento na premiação para os clubes no Campeonato Brasileiro. São 60 milhões de reais, 60 milhões de reais distribuídos. Aí está o site da CBF, o campeão brasileiro ganhava 10, vai ganhar 17 milhões de reais neste ano. O vice-campeão, 10 milhões e 700. Terceiro colocado, 7 milhões e 300. Vamos para o Grêmio. Deve ficar ou em sexto ou em sétimo, 2 milhões e 600 se for sexto, 2 milhões e 250 se for sétimo. O Internacional, como prêmio consolação, se escapar, os rebaixados não ganham, ganha 700 mil reais na 16ª colocação colorado. Já paga uma mensalidade do Anderson. É, isso aí. Parcelinha. É a parcelinha. O que é curioso aí é a Ponte Preta, que sairia de uma faixa aí, se ela subir 2 posições, de 1.300 para 1.700. Você sabe onde é que eu estou chegando, né? Sim. Que a Ponte Preta não vem de sangue tão doce assim. Aumenta a sua premiação, né, João? A Ponte Preta aí que está em 11º hoje, o prêmio que é 1.300? Pode, isso aí, pode colocar para 1.700 o seu prêmio e os caras vão dar um bichinho a mais para os jogadores. Que várzea também a CBF, né? Mudou a regra do campeonato no meio do caminho, era G4, passou a virar G6, vai mudar a premiação. Pode virar e pode aumentar, né? Porque isso não é sério. Os mexicanos aí lá com a Televisa, com a Libertadores. Né? O Felipe é jovem, né? Jovem. Ele está fazendo um discurso que ele não viveu o período caótico tudo bem, mas não deixa de ser uma exclamação.
explicação. O árbitro chegava com o regulamento embaixo do braço e dizia para os caras, nós vamos jogar, o jogo vai ser assim. Lembra, vai ter pênalti no final do jogo. Tivemos no Campeonato Gaúcho uma vez que o jogo que terminou empatado tinha decisão por pênalti. Se não me engano, foi em 87. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau.